TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando aqui, mais um convidado hoje para contar a história, para a gente ser incentivado, motivado a continuar nessa caminhada com Cristo. E quem está comigo aqui hoje é o Jonas de Souza Fernandes, de Foz do Iguaçu. E ele está distante aqui, né? Mas a gente está na sala virtual e ele vai contar para nós toda essa história que ele tem com Cristo, como que ele conheceu, os primeiros passos. E a gente está aqui para conhecer um pouco mais dele. Boa noite, Jonas. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa ser edificado, né? Isso aí, Jonas. Então, começa contando pra gente como é que foi que tu conheceu o Senhor, como é que estava a tua vida nesse período. Tá, vamos lá. Assim, eu no começo, as minhas experiências, os primeiros contatos que eu tive foi na Igreja Católica, onde a minha família frequentava. A gente era bem praticante, né, dentro de casa. Então, eu tive todo aquele processo de fazer catequese e tal, né, terminei, crismei e tal. E depois desse período que eu terminei, eu não tive mais contato, até eu já não, na época, assim, eu já não via a hora mesmo de terminar logo, porque eu não gostava, né, eu ia meio que por causa dos meus pais. E depois que eu terminei, foi exatamente o que aconteceu, eu não coloquei mais o pé na igreja, e de vez em quando colocava o pé na igreja e tal, mas era muito, muito raro, muito difícil, eu por mim mesmo não gostava. E foi isso, e daí depois que eu saí logo, fui viver minha vida, né, trabalhar, estudar e tal, e assim foi. Por muito tempo depois, eu já nem acreditava mais, assim, muitas vezes eu me pegava incrédulo, assim, não acreditava em Deus, eu me pegava muito incrédulo, assim, sabe, eu não sei qual que é a palavra, eu não acreditava, assim, eu me julgava que eu não acreditava em nada, eu falava, não, Deus não existe, essas coisas não existem, e eu era assim, sabe, gostava de viver minha vida, assim, não gostava dessas coisas de Bíblia, de igreja, de evangelho, eu simplesmente não gostava mesmo, eu achava, eu zombava até, na verdade, assim, falava, não, isso daí é para quem tá, vamos dizer assim, é para quando a pessoa não consegue mais encontrar um remédio, né, e vai lá, Último encher dos com alguma casos, coisa, aí vira crente. isso, bem desse jeito, assim. E o que E, mudou e aí, pra ti virar um crente? Como que isso aconteceu? então, aí começou muitos problemas na minha família. A minha família era bem tranquila, até que começou assim, eu comecei com 15 anos, comecei a conhecer as drogas, né? Com 15 anos eu provei o meu primeiro baseado na rua, assim. E aí começou ali, fui indo. E eu lembro que também dentro de casa, depois de um certo período, assim, de tempo, quando eu já estava com uns 16, 17 anos, começou uma turbulência muito grande dentro de casa. Um pouco foi por questão de que a minha família descobriu, né? A minha mãe, ela descobriu que eu estava usando entorpecente e dentro de casa já começou aí. E foi indo, começou uma série de problemas, mas eu não me importava, né? E dentro de casa aconteceu outro fato que impactou muito dentro de casa, na minha família, que foi uma traição. O meu pai, ele acabou traindo a minha mãe. A minha mãe descobriu e ela entrou numa depressão muito grande por causa desse fato, né? Ela já vinha mal, assim, por questão teu filho, tal, perdido já, né, se envolvendo nas coisas do mundo aí, e daí uma, né, ela descobriu que o meu pai traiu ela, então aquilo impactou muito ela.
e ela entrou em choque, assim, ela entrou numa depressão bem profunda mesmo, ficou mal, chegou a ficar por um bom tempo, assim, de cama mesmo, Uhum. não fazia mais nada, sabe? Eu lembro, eu não consigo lembrar exato, assim, faz muito tempo, mas, assim, agora, de relance, assim, eu lembro que ela mal e mal levantava da cama, assim, sabe? E ela não, sabe, quando a pessoa realmente ela não tem mais ânimo de fazer nada, Sim, não quer fazer nada, não quer fazer comida, não quer sair, não quer, ela ficou mal, mal, mal mesmo. E foi cada vez ficando pior, né? Ela chegou ao ponto de começar a tomar remédio, ficar tomar remédio para se dopar, né? Ficava de cama, dopada de remédio e não tinha ânimo para fazer nada. Era bem complicado assim. sim. E aquilo assim mexia comigo, né, na época, assim, eu mexia comigo, só que eu era assim muito imaturo, para mim eu queria curtir, queria festa, bagunça, né? Gostava de usar os meus negócios, gostava de curtir, gostava de sair, eu tinha muita amizade, gostava muito de encher a cara na noitada, né? Essas coisas que a gente que é adolescente gosta, né? Eu adorava, adorava. Eu não, sabe, a minha felicidade era estar no mundo, né? Uhum. Felicidade, a minha alegria era de estar, sabe, varanda, madrugada na rua, na noite, em festa, bagunça, balada, né? Então, só que daí quando chegava em casa tinha essas coisas, assim, né? Via minha mãe Sim, ruim, via aquele problema e tal. E foi indo, assim, foi passando um tempo, e aquilo foi agravando, agravando, agravando. Quando foi um dia, a minha mãe, a gente já não sabia mais o que fazer, porque, tipo assim, eu ficava, assim, mal por ver ela naquela situação, né? E eu conversava com os meus irmãos pra gente, sabe, fazer alguma coisa, levar ela num psicólogo, num psiquiatra, sei lá, achar alguma coisa. uhum. E quando foi e a gente chegou a levar. Aham, eu lembrei que a gente levou ela em psicólogo, levou ela em psiquiatra, levou ela, sabe, em Sim, vários lugares. É, chegamos a levar ela na igreja, né? Eu não gostava, mas para ajudar ela, né? Eu levava na igreja lá, algum movimento aí, algum lugar, alguma igreja e tal. Mas nunca mudou nada, assim. Era cada vez ia piorando, na verdade, né? Porque era difícil ela sair de casa. E quando saía, parece que ela piorava mais ainda. sim. Mesmo com ajuda médica, mesmo com remédio, mesmo com psicólogo, etc, etc. Parece que só piorava, só piorava, só piorava. E aí um dia eu fui na casa de um irmão meu, que é o mais velho, e daí conversando com ele, né? Falando para ele da situação que estava lá em casa, que não estava fácil, a gente já não sabia mais o que fazer. E aí ele disse para mim, ele falou, ó, tem um rapaz, um crente, que ele vem uma vez por semana em casa, a gente ora, tal, lê a Bíblia. Quem sabe pode ajudar em alguma coisa? Eu falei, cara, vai ser difícil, porque a gente já tentou de tudo e não resolveu nada, né? Mas o que que custa? A gente não tem nada a perder, né? Uhum. E foi nisso que daí a gente combinou do rapaz ir lá, né? O rapaz ir lá. E daí não dava certo, não dava certo. Aí aconteceu um problema, um imprevisto. E esse meu irmão, ele veio passar um tempo em casa, onde a gente estava, lá na nossa casa, né? A gente morava. Ele veio passar um tempo com a gente. E como ele recebia esse estudo bíblico na casa Uhum. dele, uma vez por semana, esse estudo bíblico passou a ser dentro da nossa casa. Então, aí foi, né? Uma vez por semana, aquele irmão vinha, ligava um vídeo ali, fazia uma oração, ligava um vídeo ali, sabe? Tinha um louvorzinho e tal, compartilhava alguma coisa e era isso. Ia, né? E a minha mãe, ela parava, levantava da cama, ia lá e assistia e tal, mas até então não mudou nada, assim, continuava Uhum. tudo a mesma coisa. Mas uma vez por semana aquele irmão tava indo, né? E eu lembro que para mim, assim, começou a ficar maçante, porque às vezes eu vinha para casa virado da noite, né? Já, né, virado, né? Bebida, álcool, tal, etc, né? Droga. E eu chegava e eu via o carro. Tipo, chegando em casa, assim, eu vi o carro dos irmãos lá na frente. E eu falava, putz, cara, esses caras estão aí. Daí eu pegava e voltava para trás. Falava, depois eu volto. Porque ficou maçante para mim, né? Eu não Uhum. gostava daquilo.
E eu voltava para trás e voltava só quando eu tinha certeza que aqueles irmãos, que aquele pessoal não ia estar ali. E mal sabia eu que aquilo era um grupo familiar que estava Uhum. acontecendo ali, né? Eu não tinha noção do que era isso. Para mim, eram uns malucos que ficavam falando da Bíblia, né? E daí tá, aí foi passando tempo, e eu cada vez fugindo mais, assim, Sim. daquilo, né? E todo dia, uma vez por semana, aquele culto ali dentro de casa, né? E foi indo, foi indo. Eu não notei, hoje eu noto que a minha mãe, ela foi melhorando Uhum. com aquilo ali, passando, assim, um ano e meio, quase 2 anos, sabe? Assim, eu lembro que aquilo foi mudando, assim, mas Uhum. foi bem aos pouquinhos, né? Sim. Ela foi melhorando, foi melhorando. E só que daí, como eu disse, como aquilo se tornava maçante para mim, era chato, eu ficava chato ficar em casa às vezes, Uhum. assim. Tu não Porque de achava vez que em precisava quando, daquilo? não, eu não gostava daquilo, literalmente, eu não gostava mesmo. Porque eu tinha aquilo, né, para mim, Uhum. que Deus não existia e tal. E só que o que acontecia? Como de vez em quando assim, eu estava em casa e dava certo de os irmãos lá, né, de os irmãos chegar e eu estar em casa e começava o culto, e tal, então eu participava de vez em quando. Mas assim, na minha cabeça era por questão da minha mãe e tal, Uhum. porque ela estava doente, ela precisava de ajuda, então eu para não ser, né, não ser chato, eu participava. E nisso, tá, uma hora ou outra, a gente estava conversando, não sei sobre o que, na hora do compartilhar ali, do grupo familiar, na hora do compartilhar. Teve uma explicação, que agora eu nem lembro qual, que a gente estava conversando sobre a escritura e tal, e começou assim, a vir muitas dúvidas, né? E daí aproveitava, assim, daí eu começava a perguntar, e algumas coisas eu perguntava, e tirava dúvida e tal. E daí aquilo começou a ficar um pouco interessante, porque ao mesmo tempo que eu era incrédulo e eu não acreditava, só que tinha algumas coisas ali que me chamavam atenção na palavra, né? Quando eu falava da escritura, algo ali de Jesus e tal, Uhum. algo me chamava atenção. E daí foi indo um tempo. Aí um dia o irmão ele falou sobre o batismo, um certo dia, porque eu sempre fugia, mas de vez em quando eu estava ali, né? E um desses momentos que eu estava ali, o irmão ele estava falando na escritura, explicando e conversando sobre o batismo. Eu estava ali, e naquela. Hoje eu sei que era, na época, para mim era só, né, uns crentes malucos. E dele explicando sobre o batismo e tal, e daí começou a me despertar muita curiosidade sobre aquilo, quando envolvia o espiritual, que eles falavam assim, não, mas é Uhum. algo totalmente espiritual e tal. Quando tu sair da água, tu vai ser uma nova criatura, eles explicando, né, dentro da palavra ali. E daí começou a me dar uma curiosidade, muita curiosidade. Quando ele falou, daí quando, tipo assim, na hora da explicação, ele disse assim que a única coisa que eu precisava para me batizar era crer em Jesus Cristo. Daí eu fiquei mais curioso ainda, porque quando eu tinha ouvido falar de batismo em outros Uhum. lugares, em outros movimentos que eu já tinha ouvido falar, era necessário uma série de procedimentos que eu tinha que fazer para me batizar. E Uhum. ele disse de uma maneira tão simples que aquilo ali, tipo assim, me deixou chocado, entendeu? Falou, mas como assim é só eu me batizar? Ele falou, não, você só se batizar, você crê em Jesus Cristo? Daí eu falei, daí, né, explicando para ele, falei, às vezes até creio, mas não sei se é bem assim e tal, né, naquela incredulidade. Ele falou assim, não, tal, só se batizar, explicando ali. E daí aquilo me chocou assim, mas como que são se batizar, né? Lá em tal lugar eu vi que tem que fazer um estudo e tal. E quando lá atrás eu fiz a catequese, eu já estava batizado e tal. Então aquilo não encaixava na minha cabeça, assim. Mas foi. Aí num outro dia, a gente conversando, eu falei assim, não, eu quero me batizar, eu quero ver como é que é essa experiência, eu quero ver como é que é isso. Daí o irmão falou assim, então vamos, né? Agora de tanto ouvir, né? E daí é tipo muita curiosidade. Eu Uhum. queria saber. E nesse momento E que daí, tu já tinha tirado algumas dúvidas, então, com eles, tu já tinha no teu coração que, no final das contas, tu cria em Jesus, então. quando eu me dei conta, eu já estava crendo, né? Pelo, pelo ouvir, tirar as De tanto dúvidas, ouvir. conversar. Entendi. Porque daí eu comecei a tirar dúvida, muitas coisas que eles iam esclarecendo iam fazendo sentido na minha Uhum. cabeça. Só que, olha para tu ver, tipo assim, eu era incrédulo, tal, eu me julgava que eu não acreditava, mas, tipo assim, quando começava a fazer sentido e tal, eu começava a questionar, então tal, né, mas então eu tô passando por isso e tal, então Deus Uhum. existe, então Deus é real. E daí um dia, até nessa incredulidade, assim, para ver mesmo, assim, tipo assim, será que é mesmo? Foi um dos motivos que me levou a me batizar, a querer ter uma experiência, vamos dizer assim, Uhum. né?
E daí, sabe, tipo, querendo, né, tipo, colocar a prova, né, se é que existe ou não, vamos supor assim, né. Uhum. Então eu já não estava mais tão incrédulo assim, Sim. né, vamos dizer. A E daí curiosidade foi, despertou um. A curiosidade despertou um despertou interesse. o desejo por Cristo. Aham. E daí foi, quando foi já no outro dia, o irmão passou em casa e a gente foi pra água. A gente foi para tem uma praia artificial aqui na cidade, e a gente foi para lá. E daí lá a gente batizou, o irmão me batizou, foi até o irmão Jarbas que me batizou. E daí tá, né? E aí passou a vida, assim, não aconteceu nada, Uhum. né? Até depois eu lembro que eu questionei, falei, mas era tão espiritual, tão profundo, não aconteceu nada e tal. O irmão falou, não, é tudo no tempo de Deus, irmão, tudo na hora certa. E tá, eu não parece assim que fiquei mais incrédulo ainda, sabe? E foi, daí o tempo foi passando. E quando começou a acontecer uma série de coisas ainda em casa, que depois eu comecei a ver que eu estava mal mesmo, por questão também da companhia. Eu Uhum. comecei a ver, assim, começou a despertar um certo amadurecimento, vamos dizer assim, né? Porque daí você vê como que é Deus que faz tudo, só que a gente não vê, a gente não percebe que é Deus. Coisas que nunca aconteceram na minha cabeça, começou a acontecer. Eu comecei, tipo, a pensar assim, mas eu vou ficar nessa vida, bebendo, saindo, noitada, e o que que vai ser meu futuro? Como é que vai ser depois, né? Uhum. Sabe, começou coisas que eu não tinha antes. Comecei a me importar com o depois, né? Sim. E comecei a pensar, tá, vou ficar aí agora. Hã? Sim, só concordei. Então, daí eu comecei a despertar esse pensamento dentro de mim, né? Tá, Uhum. como é que vai ser meu futuro, né? Como é que eu vou ficar nisso aí e tal? Porque eu já tinha abandonado a escola, já tinha abandonado o trabalho, sabe? Eu Uhum. tava vivendo uma vida, assim, bem entregue mesmo, assim, pro mundo mesmo. E daí eu começou, sabe, aquele negócio. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou dar um ar para esse lugar aqui, vou sair daqui. Daí eu peguei, sim, do nada, e eu fui passar um tempo numa cidade que tem próximo aqui de onde eu moro, aqui de Foz. E o nome da cidade se chama Medianeira. Aí eu fui para essa cidade, uma cidade bem menor, né? Uhum. E fui passar um tempo lá. Aí lá eu voltei a estudar, arrumei um trabalho lá e tal, e fui trabalhar e estudar lá. Terminei o colégio e o tempo foi passando, né? E em casa as coisas já tinham avançado muito, a minha mãe já tinha, não tinha ainda saído 100% da depressão, mas Uhum. 90% ela já, sabe, tava bem, bem mesmo. E só que a gente não nota essas coisas na hora, Sim. entende? É Uhum. incrível isso, a gente não nota, a gente não vê as coisas acontecendo. É lá depois que a gente vai ver. Como que sempre é Deus fazendo tudo, o tempo todo é Deus fazendo tudo. Uhum. Hoje eu vejo isso, né? Na hora não. E daí tá, né? Eu sempre preocupadaço comigo e tal, daí fui lá, passei um tempo na cidade. E nessa cidade, lá trabalhando, estudando e vivendo a minha vida, eu comecei a ter um hábito, assim, de ficar questionando muito, assim, no meu pensamento e tal, né? Ficava sempre, quando eu tinha um tempo de bobeira, assim, eu ficava conversando com Deus, sabe? Uhum. Assim, na minha cabeça. Tá, mas tu existe, tal, questionando, assim. E sempre naquela conversa, né? E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E eu vi, assim, que eu estava bem focado no colégio, trabalhando, né? Depois eu comecei a me ligar que eu mesmo já tinha tomado decisões que talvez não teria Uhum. tomado antes. E já comecei a falar, quem sabe não é Deus na minha vida? Já comecei, quem sabe não é Deus que fez isso? Porque por mim mesmo eu não tomaria essas atitudes, não tomaria essas decisões, né? E foi indo, foi indo. Quando foi um dia, já tinha passado um bom tempo já, eu já não estava frequentando o grupo familiar, não estava frequentando nada, mas assim, hoje eu noto que eu tinha interesses por querer saber coisas relacionadas ao cristianismo, Uhum. sabe? Eu ficava me perguntando, assim, qual que é a origem da Igreja Católica, qual que é a crença deles, eu ficava com essas ideias na cabeça, assim, mas o que levou, né, esses caras a abrir tanta igreja, tanto Uhum. lugar, né, e eu não me ligava nisso, né? E eu vi, assim, hoje eu vejo que na época eu já estava, era Deus trabalhando alguma Uhum. coisa em mim, porque não pode isso. Como que do nada a pessoa já começa a ficar curiosa e tal, né? E eu comecei a orar, daí eu lembro que eu comecei a orar, tipo, nunca tinha orado na minha vida, né? Mal e mal lá, às vezes no grupo familiar que eu orava, e eu comecei a orar, tipo assim, do nada, às vezes estava sozinho lá, começava a orar, conversar com Deus e tal.
para tu ver como que a gente muda sem perceber, né? É uma E renovação eu, da mente, né? Que é aos poucos que vai acontecendo. E é bem sutil, que nem tu falou, né? É um pensamento, uma atitude que eu tomo que, como tu disse, eu olho e eu não imagino que eu tomaria essa atitude, né? Mas são decisões ali que o Senhor vai nos mudando por dentro, né? Que depois fazem tudo em sentido, né? mistério, Isso aí. é tudo em mistério mesmo. Então, quando foi um dia, aí tava lá, né, vivendo minha vida normal, ainda de vez em quando, né, naquele negócio, tomando uma cerveja de vez em quando, tal, mas não tava mais tão aprofundado como eu tava antes, no mundo, assim, eu tava Uhum. mais light, vamos dizer assim, né, mais tranquilo. E um dia lá, eu tava, tinha enchido a cara, né, e no outro dia eu fui trabalhar, e no outro dia que eu fui trabalhar, eu tive uma experiência, assim, que me impactou muito. Eu tava indo pro meu trabalho, eu acordava bem cedo, assim, na época, né, porque eu tinha que entrar no trabalho às 7, então era um pouquinho longe, eu acabava levantando 5 horas para sair às 6, então era bem cedo, assim. E nessa manhã, bem cedo, assim, eu lembro que eu entrei no ônibus, indo para o trabalho, e quando eu entrei no ônibus, assim, eu comecei a sentir uma vontade, assim, de escutar algo, assim, de Deus, um louvor, uma música, alguma coisa assim. Então eu sentei lá na poltrona, procurei o lugar do fundo, assim, sentei, e coloquei meu fone e comecei a escutar. Achei algo na internet, sim, comecei a escutar, né? E daí, nem lembro que louvor que era, mas falava sobre a vida de Jó, aquele louvor, né? Eu lembro que falava sobre a vida de Jó e tal. E tá, eu comecei a orar e meditar naquele louvor e tal, e começar a pensar, assim, conversar com Deus, né? E de repente, assim, eu comecei a sentir uma adrenalina, assim. Comecei a sentir um êxtase dentro de mim. Bem pouquinho, assim, sentindo aquele êxtase, aquela adrenalina vindo de dentro para fora. E foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, né? Daí eu comecei a pensar assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E daí eu lembro que eu comecei a suar, assim, e tal. Daí eu comecei a olhar para ver se não tinha ninguém me olhando, né? Mas não tinha ninguém, assim, olhando. Né, todo mundo tava dormindo dentro do ônibus, assim. E aquilo começou a aumentar, aumentar, aumentar e tomar uma proporção tão grande que, de repente, eu comecei, assim, a entrar numa adrenalina mesmo. Entrar numa adrenalina. E de repente começou a acender como se fosse uma labareda de fogo dentro de mim, começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo dentro de mim. Daí eu comecei a falar assim, meu Deus, cara, minha roupa vai queimar aqui, meu, sabe? Eu comecei sabe? Não sabia mais o que estava acontecendo, se eu estava ficando louco, eu pensava, estou ficando louco, só pode que eu estou ficando louco, né? Não estou normal. E eu olhava assim para minha roupa, estava tudo normal, estava normal. Só que dentro de mim tava uma labareda de fogo, pegando fogo assim dentro de mim. E eu ficava assim, meu Deus, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou pegar fogo daqui a pouco. Mas não tinha fogo nenhum, era dentro, tudo dentro, assim, acontecendo, sabe? E eu comecei a entrar num êxtase, assim, tipo, ficar agitado, adrenalina tal. Só que quando eu olhava, assim, no reflexo do ônibus, na janela, eu olhava para mim, assim, eu tava normal, assim, bem tranquilo. Só que dentro de mim não tava normal, dentro de mim Uhum. tava, sabe, turbilhão, assim. E daí eu comecei a entrar numa adrenalina, adrenalina, adrenalina e tal. E de repente eu comecei a glorificar a Deus naquele momento. Eu senti assim o meu corpo pegando fogo dentro de mim, entrando em chamas, e de repente eu comecei a glorificar a Deus. Louvado seja Deus, tipo automático. Eu não dava o comando, sabe? Eu simplesmente saía assim. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E daí na minha cabeça eu pensava, agora eu fiquei louco de vez, eu surtei, só pode, né? Porque eu ficava, glórias a Deus, louvado seja Deus, e aquele fogo, aquela adrenalina. E a minha boca, tipo, bem tranquilo, a única coisa que foi assim, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Só saía isso da minha boca, mais nada. E pegando fogo, adrenalina e tal. E de vez em quando, assim, bem tranquilo, assim, glória a Deus, louvado seja Deus, tipo, por fora bem tranquilo, Uhum. mas por dentro, sabe? E daí eu falava, e a única coisa que eu conseguia pensar é, fiquei louco. Tô maluco, né? Só pode. Se as pessoas, de vez em quando, eu olhava assim e pensava, se as pessoas me ver aqui, vai pensar que, né, que eu surtei. Mas não, tava todo mundo dormindo no ônibus. Aí eu lembro que o ônibus foi chegando assim no trabalho,
e aquilo foi abaixando, assim, foi diminuindo, assim, foi diminuindo. E daí eu peguei minhas coisas rapidinho, assim, desci do ônibus e fui correndo para dentro do banheiro da empresa, na época, né? E me tranquei lá dentro e fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? Só ficava assim. Uhum. E daí eu pensei, não, eu vou me acalmar aqui, vai ficar tudo bem e tal, vai ficar tudo certo. Eu comecei a trabalhar a respiração ali, assim, tentando manter a calma, né? E daí eu olhava, eu olhava para mim assim, eu tava normal, tava tranquilo, mas dentro de mim ainda, sabe, Uhum. uma adrenalina, um negócio ali. Daí eu, preciso acalmar, né? Preciso trabalhar e tal. Daí eu fui, esperei um pouquinho, aí eu saí, fui lá, lavei o rosto e tal, né? Daí fiquei aqui, o que que tá acontecendo? E fiquei, daí fui, assim, entrei trabalhar e fiquei o dia inteiro pensando assim, o que que tá acontecendo comigo, né? O que que E tá tu acontecendo? sabia, ou tu tinha entendimento naquele momento que aquilo ali era algo de Deus, que era o Senhor falando contigo, alguma coisa nesse sentido? Eu, assim, eu tinha certeza que era algo espiritual aqui, certeza absoluta. Uhum. Eu sabia dentro de mim, assim, eu sabia dentro de mim que era Deus aquilo ali. Só que eu ficava assim, mas como? Por quê? Por que Sim. isso, né? Uhum. Eu ficava com aquilo na cabeça, aquela, mas por que isso? Por que que tá acontecendo isso, né? Que é isso? O que que tá, o que, se é ele, o que que ele tá fazendo aqui, né? Dentro Uhum. de mim, tipo assim. E eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro pensando assim, né? Ou eu tô muito louco, ou eu tomei alguma coisa que não me fez bem, sabe? Uhum. E aí foi. Aí o que aconteceu? Não parou ali. Nos outros dias, quando estava. E olha, como que pode? Era só quando eu estava dentro de casa, daí começou a acontecer. Eu começava a sentir uma vontade muito grande de orar. Uhum. Muito grande de orar. Eu, às vezes, estava assim, fazendo alguma coisa dentro de casa, de repente, eu tinha aquela vontade, assim, dentro de mim muito forte, assim, preciso orar, preciso orar. Aí eu lembro que eu ia, assim, me trancava dentro do quarto, dobrava o meu joelho do lado da cama e ficava ali parado, não sabia o que falar, não sabia o que dizer, mas eu tinha que estar ali, sabe? Uhum. Era assim, cara, aquilo. E daí eu ficava ali conversando, né? Tipo, o que vinha na cabeça eu falava e tal. Aí tá, ia fazer minhas coisas, né? Aí de repente, do nada, assim, eu senti uma vontade de ler a Bíblia. Eu falei, como, tipo, sabe, como assim ler a Bíblia, velho? Como assim ler a Bíblia? Eu nunca li esse livro na minha vida, nem sei o que tem ali. Daí eu não, daí eu ficava igual louco, se a gente ficasse procurando a Bíblia e tal, não achava. Daí eu peguei, entrei no Play Store e comecei a baixar um monte de Bíblia ali, sabe? Uma loucura, Uhum. assim, bem doido. Comecei a baixar um monte de Bíblia, daí eu abria as Bíblias e ficava lendo no celular. Só que eu não entendia nada do que eu Uhum. lia. Eu lia, não entendia nada, né? E daí eu pensava assim, cara, eu tô maluco mesmo, não pode. Nesse momento tu não tava participando de grupo, igreja nem nada, era só tu e Deus Não, mesmo. participando de nada. Ali era só eu e Deus mesmo. E eu passei uma semana assim, ó. E eu lembro que eu não conseguia mais colocar bebida de álcool. Eu não gostei, eu, sabe, sempre tomava, Uhum. né? E depois dessa experiência dentro do ônibus que eu tive, eu já não queria mais beber, eu já não queria Uhum. mais usar nada que, sabe, que fosse entrar dentro do meu organismo, que fosse fora do normal, um cigarro, que seja lá o que for, eu não queria nada mais. E ali eu via que realmente algo estava acontecendo e era, assim, muito impactante, assim, muito Uhum. forte, assim, para mim na época, né? Foi muito sobrenatural Sim. mesmo aquilo. É uma E daí eu já libertação, não né? queria, foi uma libertação. E daí eu não queria mais fumar, eu não queria mais beber, eu não queria sair com outras mulheres, né? Eu vivia saindo com mulher diferente, eu não queria mais aquilo, eu não queria e tal. E aí eu fiquei uma semana assim nessa loucura, sabe? Tipo, do Uhum. nada ia orar, do nada ia ler a Bíblia, assim, de repente, sabe? Quando está em casa e não sei, cara, como é que é, você não sei nem explicar, na verdade. Eu imagino que uma mulher grávida, quando tem desejo de comer alguma coisa, né? Que ela quer comer algo. Eu tinha mais ou menos isso, só que era para ler a Bíblia, era para orar. Depois que passou em torno de uma semana mais ou menos, eu fiquei tão impactado com aquilo que eu ficava curioso. Tipo assim, eu queria saber o que estava acontecendo. Eu Uhum. ficava curioso, eu fiquei muito curioso, né? Eu queria saber o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, o que era aquilo acontecendo. Eu Uhum. sabia que era espiritual, mas eu queria uma resposta. E tu buscou ajuda pra entender isso? Busquei ajuda. O que eu fiz? Comecei a procurar a igreja. Uhum.
Comecei a sair procurar um lugar, um movimento. E nisso eu conheci vários lugares. Eu sabia que era Deus, eu sabia que era Cristo, no meu subconsciente sabia que era Cristo, né? Só que, tipo, eu ficava curioso para entender o que estava acontecendo. Sim. Então, eu comecei a ir em vários lugares, vários movimentos religiosos, comecei a frequentar vários lugares. Eu voltei para a Igreja Católica, comecei a frequentar um tempo para ver se, sabe, Uhum. tipo assim, por exemplo, Deus ia falar comigo ali, né? Tinha aquilo na minha cabeça, não, vai acontecer alguma coisa. Só que não acontecia nada. Sim. Comecei a frequentar movimentos evangélicos, organizações, etc. Fui em vários lugares. E não tinha resposta para aquilo que eu procurava. Eu não encontrava resposta. Passou muito tempo. Fiz estudo bíblico em algumas Uhum. organizações e tal, mas aquilo que eu procurava dentro de mim, que eu não comentava com ninguém, ficava naquela loucura para mim, assim, né? Eu não encontrava a resposta, não Sim. encontrava. E fiquei um bom tempo Uhum. assim, procurando, indo aqui, indo lá e nada. Quando foi um dia, eu decidi voltar para Foz, porque a minha mãe, ela não andava bem de saúde, eu decidi voltar para ficar perto dela. E eu voltei e tal, né? E quando eu voltei, logo de cara, ainda ela estava tendo um Uhum. familiar na casa dela. Eu nem passava isso pela minha cabeça. E automaticamente comecei a participar de novo, né? Nem lembrava mais dos grupos, nem lembrava dos irmãos, para falar a Uhum. verdade. E daí um dia o irmão, a gente ali no grupo e tal, e daí depois eu conversei com o irmão, tá, irmão, né? Eu tinha não aprofundei nada, falei, irmão, Uhum. meu Deus, eu vim tendo umas experiências assim e tal, e ando muito, eu penso às vezes tem hora que eu acho que eu vou ficar louco. Ele falou, não, irmão, ora aí, busca Deus que é Deus, eu não tenho dúvida disso. É Deus falando com você. Então, aí comecei a frequentar os grupos, né? Uhum. Só que daí, no decorrer do que eu fui me envolvendo nos grupos, praticando, e foi indo, que eu comecei sempre estar ali, porque ainda tinha aquela curiosidade, né? Uhum. Eu comecei a entender que o quê? Que, de fato, a igreja era eu. Uhum. Então, para você ver, né? Então, eu não ia achar. Então, tipo assim, para mim achar a resposta, não adiantava eu ir em lugares. Né, Uhum. eu buscar. Então, quando eu comecei a entender mais a palavra, porque eu lia a Bíblia e não entendia, tinha curiosidade. Nos grupos familiares, meus olhos foi abrindo para a palavra, entendeu? Eu comecei a ver a palavra mais assim aberta, comecei a entender mais, comecei a entender que eu era a igreja. E quando eu comecei a assimilar e a entender melhor, tudo foi se encaixando, Uhum. eu comecei a eu mesmo, por mim mesmo, comecei a buscar no meu individual a resposta para o que estava acontecendo. E eu comecei a fazer jejum, oração, e comecei, sabe, a buscar, assim, Uhum. de uma maneira, assim, que eu conseguisse alcançar, sabe, esclarecer aquilo que estava acontecendo. E depois de um tempo, sabe, foi maravilhoso. Eu tive ainda mais experiências ainda, sabe, de entender o que estava acontecendo, Uhum. sabe? Tipo, Deus falou mesmo comigo. Não foi uma voz sobrenatural, nada, mas Sim. eu comecei a buscar e Deus foi me mostrando o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, sabe? Foi bem assim individual mesmo, assim, entre eu e Deus mesmo, assim. Uhum. Eu entendi que aquilo, na verdade, foi uma espécie assim, de limpeza espiritual que Deus Uhum. fez dentro de um momento. É, eu entendi assim que ele já tinha me escolhido desde antes do ventre da minha mãe, era uma escolha dele. E eu comecei a entender isso melhor, comecei a Uhum. entender muito melhor, sabe? E eu comecei a entender assim de uma maneira que era Deus mesmo falando comigo. Não, eu não tinha dúvida disso, eu não tinha dúvida. Conforme mais eu buscava, mais eu orava, mais eu jejuava, porque eu estava tão curioso, queria saber Uhum. tanto aquilo, que eu não me importava de ficar, sabe, dias sem comer, se fosse necessário. Claro que eu não cheguei a fazer com essa intensidade, né? Mas eu ficava com jejum, passava, sabe, dia, às vezes eu me Uhum. trancava no quarto, só lendo a Bíblia, orando e jejuando, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Eu queria entender aquilo. O E que que aí tu foi acha que que Deus. foi, o que que tu acha que foi assim, o que mais te prendeu a Cristo? Porque é preciso realmente uma perseverança, como tu falou agora, né? Pra gente se prender em Cristo e ter esse desejo, né? O que que tu acha que foi que aconteceu na tua vida pra mudar de alguém que
nem cria direito para alguém que tinha tanto desejo pelo Senhor? Primeiro foi Deus que me levou para comer, vamos dizer assim, né? Uhum, Então, ele me chamou e me levou para comer. Só que foi por um período. Depois ele me deixou por conta própria, vamos dizer assim, uhum. né? Então, tu acha que o E alimento, a verdade que tu estava buscando é o que realmente te deu essa direção para ficar unido a Cristo? unido, nossa, quando eu vi para onde que toda a humanidade, quando nasce, já nasce determinada para, né, para não viver com Cristo, vamos dizer assim, aquilo, quando eu recebi aquilo que Deus falou comigo, assim, que me impactou de uma maneira muito grande. Eu falei, Uhum, caramba, velho, para onde que eu estava indo, para onde que eu vou, meu Deus, sabe? Aquilo me impactou de uma maneira muito grande. Então, eu passei, assim, muito tempo só orando e agradecendo a Deus por tudo. Conforme tu vai compreendendo, tu vai entendendo, tu vai, sabe, tu vai se uhum, envolvendo, tu vai sendo grato, tu vai agradecendo a Deus por não estar mais lá, entendeu? Tipo assim, eu vi que tudo levou ao trabalhar de Deus. Quando eu uhum. participava dos grupos familiares, mesmo sem entender nada, que eu estava lá atrás, ali eu estava me alimentando. Quando, mesmo que eu não queria e tal, mas eu estava ali, aquilo, sabe, Deus Sim. trabalhava em mistério dentro, né? Uhum, E para tu ver, e os louvores. E quando tu tá ali envolvido, tu tá se alimentando, Deus está trabalhando ali. E tudo é. isso levou a que tudo acontecesse. Uhum, Quando eu voltei a frequentar de novo, comecei a voltar a me alimentar no grupo familiar, é, daí foi só encaixando as coisas ali. Deus foi esclarecendo, conforme também tu persevera, tu quer, tenha mesmo aquela vontade que tu quer e tu vai, não importa o que aconteça. Cara, isso também mexe muito, sabe? Não tem como explicar, é uhum. surreal mesmo. Jonas, infelizmente a gente tá chegando já ao final aqui, mas antes de encerrar, queria que tu deixasse um incentivo para quem talvez ainda não tomou esse primeiro passo, para quem olha para si e pensa que também é incrédulo, que não tem esse entendimento ainda, que tu deixe um incentivo para que eles também venham a seguir o caminho que tu seguiu. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus existe, né? De que Deus é real. Não tenho nenhuma dúvida do sobrenatural de Deus. Mas eu digo assim, a gente tem que perseverar. Hoje o que me ministra muito é o alimento. Uhum, Você tá ali num grupo familiar, mesmo que às vezes a gente pensa que aquilo ali não tá levando nada, não tá influenciando nada, aquilo ali tá influenciando sim. O alimento é muito importante quando você está na palavra, quando você está lendo, está orando. Aquilo ali está mexendo dentro de você e fora de você também. Então, a perseverança é muito importante. Eu já tenho mais ou menos em torno aí de um pouquinho mais de 3 anos, que hoje a gente está, né, perseverando e está aí na caminhada com Cristo, graças a Deus. E hoje, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, eu só tenho gratidão com Deus por Ele ter me revelado, por Ele ter me mostrado uhum. o que eu era, o que eu sou, para onde eu ia, onde eu vou hoje. E eu não tenho, hoje só tenho gratidão. A gente a gente peca, né? Mas a gente tem que perseverar. Uhum. E isso é que eu deixo para os irmãos, perseverança, né? Não deixar não deixar de se alimentar, não deixar de ler, não deixar sabe, de buscar perseverança. É isso que faz a diferença. Isso aí. Muito obrigada, Jonas, por ter dado o tempinho aqui para contar tua história e o teu testemunho com Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Eu que agradeço a oportunidade. E a Deus gente abençoe. agradece aí a todos que estiveram aqui com a gente para ouvir mais uma história, né? Que todos tenham sido muito incentivados também. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.